Olá, estudante da segunda etapa aqui, na verdade, do segundo semestre da terceira etapa da EJA. Vamos a mais uma aula de biologia. Na última aula nós vimos sobre nomenclatura binomial. Hoje, nessa aula de introdução à zoologia, aula de número 6, veremos sobre os principais grupos de animais. Para começar, quais são as principais características de todos os animais? Todos os animais são organismos pluricelulares ou multicelulares, quer dizer que têm o corpo formado por centenas e milhares de células. São organismos eucariontes, que significa que essas células contêm um núcleo, tem ali a carioteca, que é a membrana que delimita ali o material genético formando o núcleo. E todos os animais são seres heterotróficos ou heterótrofos, que significa que obtêm alimento pronto do meio, eles não produzem seu próprio alimento, como fazem as plantas, né? Então, os animais, eles precisam comer, né? Então, temos aí, vamos ver mais adiante, né, quais são os possíveis hábitos alimentares dos animais. E esse reino, né, o reino Animalia, também você pode dizer reino animal ou metazoa, conta aí com mais de 1 milhão de espécies que estão classificadas em 30 filos. Tá? E uma das características mais marcantes desse reino é a capacidade de locomoção dos seus componentes, né? A maioria dos animais, então, tem essa capacidade de se locomover. Porém, existem animais que são de vida fixa, ou seja, não são de vida livre, não se locomovem ativamente no meio. Esses de vida fixa são chamados de, olha só, sésseis, como por exemplo aqui na imagem mostrando uma esponja marinha, que é um animal do filo dos poríferos, como nós vamos ver mais adiante. E além disso, os animais, eles possuem células que formam tecidos, tá? Com exceção exatamente aí do grupo dos poríferos, e a gente diz que esses poríferos não formam tecidos verdadeiros, né? Então, a comparação aqui, os 4 tecidos animais básicos, deixa eu ativar aqui a caneta para indicar, né? Os 4 tecidos básicos animais são tecido epitelial, muscular, conjuntivo, sanguíneo. As esponjas, elas têm 5 tipos de células que vão formar, então, o organismo delas. Tá? Então, cada uma tem uma função independente e elas não formam um tecido. Quanto ao habitat, os animais eles podem ser aquáticos, né? Viver aí em ambiente que tem água, pode ser um ambiente marinho, pode ser um ambiente de água doce, lago, lagoas, rios. E ainda temos animais que são terrestres, né? E aí a gente inclui os animais que voam, inclusive, tá? Eles habitam o ambiente terrestre. E quanto à forma de nutrição, ou seja, a forma de obter alimento e desse alimento retirar energia, os animais podem ser herbívoros, né, comendo ali, se alimentando de matéria orgânica que vem de origem vegetal, né, de plantas. Os carnívoros comem outros animais, né, então, de origem animal. Temos ainda animais que são chamados de parasitas, né? Vou colocar aqui as imagens do herbívoro, o carnívoro já estava aí na tela. Um exemplo aqui de saprófago e o exemplo aqui de parasita, né? O parasita, ele retira o alimento de outro organismo vivo, um outro animal, mas ele não mata, né, esse animal como um carnívoro predador faria. Ele se aproveita ali daqueles nutrientes, a intenção dele não é matar o seu hospedeiro, mas sim tirar vantagem, como no caso do carrapato, que se alimenta de sangue. Os saprófagos, como por exemplo a minhoca, se alimentam da matéria orgânica que está misturada ao solo. E a gente costuma dividir o reino animal em 2 grandes grupos, mas não são grupos taxonômicos, ou seja, não são grupos de classificação válidos sistematicamente. São grupos criados para melhor compreender didaticamente os animais, né? Então, temos os vertebrados
e os invertebrados. Consegue identificar a diferença? Os vertebrados, eles compõem o maior grupo, né? Eles são os mais, na verdade, eles compõem o grupo mais conhecido, né? Só que desse grupo todo de animais, os vertebrados representam só 5% de todas as espécies, mas são os que a gente tem mais contato, né? Os vertebrados têm coluna vertebral, têm crânio, e os invertebrados, né, eles são a maioria, vão compor aí a maioria das espécies, 95% das espécies animais. Quem são os invertebrados, né? Eles não têm coluna vertebral. Muitas vezes eles têm o corpo mole ou eles têm um exoesqueleto e nós vamos ver algumas dessas características. Mas mesmo que existam mais de 30 diferentes filos de animais, né, dentro do reino animal, a gente vai restringir e se costuma restringir a apenas 9 filos, tá? Nesse nível de estudo nosso, nós vamos conhecer os poríferos, os quinidários, plateumintos, nematódios, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E aqui nessa imagem, né, você vê uma filogenia mostrando aí qual é a origem, né, ancestral dos animais e quais são as novidades evolutivas que apareceram em cada grupo, em cada filo destes animais. Vamos começar falando aqui sobre os poríferos, tá? Então a gente diz que os poríferos, eles são o grupo mais primitivo de animais, né? Pois, inclusive, eles não são formados nem por tecidos, lembra lá? Só tem 5 células, cada uma com uma função independente. E esse nome tem um porquê. Porífero, olha só, o corpo é repleto de poros, buraquinhos que levam ao seu interior, um interior que é oco. Então, o fluxo da água é neste sentido, entrando pelos poros e saindo por essa abertura, circulando ali dentro, né? E é assim que esses animais que são sésseis, né, são fixos, obtêm o alimento, porque eles são filtradores, tá? E por isso é que eles são aquáticos. E outra característica deles é a sua simetria, né? Muitos têm simetria radial, mas outros também são assimétricos. E a digestão que eles fazem, eles não têm uma cavidade digestiva, né? A digestão é intracelular. E aqui o exemplo principal são as esponjas do mar. Outro grupo, quinidários. Os quinidários, eles têm seus representantes principalmente aquáticos, mas de ambiente marinho. Tem uma característica aqui embrionária, que eles são diblásticos, né, formados ali no momento do desenvolvimento embrionário por 2 folhetos, 2 tecidos originais, tá, germinativos, que isso então proporciona a formação de tecidos desse grupo em diante e eles têm uma simetria radial. E eles já possuem uma cavidade gastrovascular, diferente do grupo anterior, que fazia a digestão intracelular. Muitos deles são de vida livre, mas existem também organismos quinidários de vida fixa, séssil, como por exemplo hidras, tá? Então temos aqui água-vivas e uma hidra aqui para exemplificar o grupo dos quinidários. Outro grupo, plateumintos. Plate significa achatado, euminto significa verme. Então, plateumintos são vermes de corpo chato. Olha aqui a imagem. São vermes achatados, como a planária ou ainda as tênias, tá? Então, embriologicamente, a gente caracteriza eles como triblásticos. Tem 3 folhetos embrionários. Lembra lá da endoderme, mesoderme, ectoderme? Não tem cavidade, não tem o celoma, tá? Não tem cavidade do corpo, mas a simetria deles é bilateral, né? A gente consegue dividi-los assim nesse plano longitudinal e a gente vai ter 2 lados, um espelho do outro, né? Essa é a simetria bilateral. Temos os nematódios. Esse aqui é um outro filo, é o filo onde estão classificadas as lombrigas.
tá? Então, o que significa nema? Nema significa fio, tá? Então, antigamente a gente falava nemateuminto, que seria o verme de corpo em formato de fio, com as extremidades afiladas, tá? Então, são os nematódios. E assim a gente tem também as filárias, né, que são organismos microscópicos que a gente precisa de microscópio para conseguir enxergá-las. E elas têm um tubo digestivo completo, tá? Que começa na boca e termina no ânus, diferentemente dos quinidários, que eu mostrei anteriormente, uma curiosidade, né? A água-viva, por exemplo, as hidras, só tem uma cavidade que dá acesso ao que seria o estômago primitivo deles, né? Então, eles têm ali uma cavidade digestiva com uma única abertura, que por onde entra a comida e também por onde saem os resíduos. Então, dos nematódios para frente, nós já temos sistema digestivo completo. Grupo dos moluscos, tem esse nome não é à toa, eles têm o corpo mole, tá? E algumas espécies têm uma proteção, uma concha calcária. A maioria das espécies vive no ambiente aquático, principalmente ambiente marinho, mas existem também vários de água doce e terrestres. Então, eles estão espalhados pelos mais diferentes habitats, como, por exemplo, aqui os caramujos, os polvos, as lesmas. Tá? E só uma curiosidade, a lesma não é um caramujo que perdeu a sua concha, tá? São espécies distintas. O caramujo, quando ele já nasce, ele já vem ali com a sua conchinha, que vai crescendo junto com ele. Então, caramujos e caracóis e lesmas são animais de espécies diferentes. Continuando, temos aqui o próximo filo, o filo dos anelídeos. Anelídeo lembra o quê? Anel. Mas é porque o corpo deles é segmentado em anéis. Dá uma olhadinha aqui. Por exemplo, nós temos as minhocas e as sanguessugas. Tem aí, então, esse corpo segmentado, né, dividido em anéis e podem habitar água doce, água salgada ou terra úmida. Tá? Então, eles precisam estar ali na umidade, as trocas gasosas acontecem pela superfície do corpo, né? A gente chama de respiração cutânea. Enquanto que a minhoca é aquele animal que que se nutre, né, da matéria orgânica, saprófago ali no solo, nós temos a sanguessuga que se comporta como um parasita, retirando sangue ali de outros animais, inclusive pode ser de seres humanos. Próximo filo, vamos falar aqui dos artrópodes, né, que tem esse nome, artrópode, que significa patas articuladas, né, ou seja, os apêndices articulados, e tem um exoesqueleto quitinoso, né, por isso eles são mais rígidos, e graças à presença desse exoesqueleto, esses animais, eles não crescem constantemente e têm que fazer as chamadas mudas periodicamente e representam o filo com a maior diversidade de organismos do reino animal. Exemplos que eu coloquei aqui, insetos, né, como essa joaninha, e crustáceos, como por exemplo o caranguejo. O filo dos equinodermos. Equino significa espinho, dermo, pele. Quer dizer, tem a superfície do corpo coberta por espinhos, essa é a principal característica. Exemplo, as estrelas do mar, os ouriços do mar, eles também têm esse exoesqueleto de placas calcárias, que pode ser rígido ou flexível. E o último grupo, o último filo, o nono filo, é o dos cordados. Esse nome vem de uma estrutura chamada de notocorda, que é um tubo que existe durante uma etapa do desenvolvimento embrionário de todos estes organismos classificados nesse filo. Tá? A gente diz que é um bastão flexível e fibroso, chamado de notocorda. E os exemplos, vamos ter aqui os principais grupos de animais com os quais estamos acostumados no nosso dia a dia também, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Consegue pensar aí em uma lista de organismos que exemplifiquem
estes grupos de animais? Pois então, pessoal, a gente encerra essa aula sobre Introdução à Zoologia e a gente se vê numa próxima. Até lá, tchau, tchau!